A Fundação Carlos Chagas, ela surpreendeu. Houve uma mudança dos profissionais que trabalham na Fundação Carlos Chagas e é uma banca que vem privilegiando o estudo do discurso, não apenas daquelas questões de gramática. Você viu a prova, posso abrir aqui a prova? Essa última prova de domingo, a prova de analista, ela vem cobrando o português instrumental de uma maneira muito inteligente, é uma banca muito criteriosa, quase não há questões problemáticas para você discutir, é uma banca corretíssima de São Paulo, os profissionais que elaboram a prova têm um cuidado muito grande em cobrar do candidato as competências linguísticas da sua área, área profissional. Então você vê uma prova equilibrada, não há uma questão específica gramatical, elas são questões em que ele precisa que você depreenda do texto a construção de sentido com a gramática, como, por exemplo, ele diz que a palavra, o uso de tampouco denota a sequência estabelecida na argumentação. Então, como eu falei para você, depende do letramento que você tem. Você tem dois tipos Você tem o leitor e o ledor. O ledor é aquele que reconhece esse texto como língua portuguesa. Esse é o ledor. O leitor, não. Ele tem de ter a capacidade de ler o texto, compreender as inferências do texto, que é muito mais complicado do que você apenas entender o que está escrito. O processo de inferência, ele é complexo. E esta prova é para o leitor e não para o ledor. Um total de 60 questões que foram cobradas nessa prova de analista, 20 questões destinadas à matéria português. Isso é muito ou é pouco? É difícil balizar isso, porque você, por exemplo, na prova ainda do TRF, do cargo de taquígrafo, a prova de língua portuguesa continha 40 questões para taquigrafia. Porque o taquígrafo ele precisa dominar mais os recursos linguísticos e a norma culta. A prova estava dificílima. Já a prova de analista, com 20 questões, eu acho que é uma prova equilibrada. Agora, professora, vamos falar sobre redação em concurso. Maria Emília Barcelos da Silva e Rosane Reis, que é a senhora. Me fala um pouco desse livro. Esse livro surgiu dentro de uma sala de aula. O seguinte questionamento. Os alunos, eu sempre dei aula de redação. E então os alunos me perguntavam o seguinte: qual é o melhor livro de redação que a senhora pode indicar? Eu indicava o livro do professor Agostinho Dias Carneiro, que é excepcionalmente bom, Redação em Construção. O professor Agostinho, durante muitos anos, foi coordenador da banca NCE. E os alunos compravam o livro do professor Agostinho e chegavam para mim na sala de aula e diziam assim: professora, eu já fiz os exercícios, como é que eu corrijo? E essa era a questão: como corrigir um exercício de redação? Com gabarito? Impossível. Não há gabarito para prova discursiva. O que há são sugestões de resposta. Então, os alunos vinham para mim com aquele ponto de interrogação na testa e o livro todo feito, realizado. Como corrigir? Esse questionamento chegou à seguinte ideia com a professora Maria Emília Barcelos, que inclusive é minha professora na UERJ. Ela, durante muitos anos, durante 25 anos, ela trabalhou na UFRJ e hoje ela é professora convidada na UERJ para mestrado e doutorado. Surgiu a seguinte ideia: vamos fazer um livro de redação com conhecimentos básicos na dissertação argumentativa e uma folha de resposta em que os alunos preencherão os exercícios, responderão aos exercícios. Vou mostrar. Os alunos responderão aos exercícios nesta folha de resposta, todos os exercícios discursivos de redação argumentativa, propostos aqui no livro. Depois, obviamente, de ter todo um embasamento teórico. Ao final, ele redige um texto dissertativo argumentativo, cujo tema está proposto também no livro, assina um contrato de prestação de serviço com a editora Ferreira e as autoras, coloca as respostas dentro deste envelope da editora Ferreira. É um kit. É um kit. Envia para a caixa postal da editora, que já está tudo indicado aqui, com o nome remetente, indicando aqui no cadastro o e-mail, o telefone, envia para a editora Ferreira. A editora Ferreira faz com que essas folhas de respostas cheguem às minhas mãos e às mãos de Maria Emília. Nós corrigimos, fazemos os comentários dos principais erros dos alunos, escaneamos a redação e bem como os exercícios corrigidos e comentados para os candidatos
e aí eles então conseguem se preparar de uma forma adequada. Vamos mostrar novamente então redação em concursos, dissertação argumentativa, teoria e prática, professora Maria Emília Barcelos da Silva e Rosane Reis. Professora, eu gostaria que a senhora deixasse um comentário final para os candidatos que estão se preparando, que foram bem ou que não foram tão bem assim nessa prova do TRF, mas vem por aí, como o professor Fábio falou, TRT, PGE, enfim, dentre outros concursos. O que a senhora deixa de legado para esses candidatos? Bom, candidatos que estão assistindo, vocês devem priorizar o estudo de texto. A gramática ela está sempre dentro do texto. Você não tem que estudar mais daquela forma como estudava no passado. Procure um curso que esteja adequado a essa modernidade das provas, para que você se sinta seguro. E a coisa mais importante para você fazer é o estudo doméstico. Eu ensino aos meus alunos em sala de aula uma tecnologia para estudar cada banca. Você pode, por exemplo, baixar as provas da Fundação Carlos Chagas. Eu vou dar a Fundação como exemplo. Você vai fazer o TRT e a Fundação Carlos Chagas provavelmente vai estar fazendo o concurso. Então você vai selecionar as últimas provas da Fundação Carlos Chagas, vai baixá-las na internet, vai separar as questões por assunto. Vamos supor, você vai separar as questões de concordância. Então tire da prova, recorte, tire as questões com o gabarito oficial, isso é importantíssimo, com o gabarito oficial. Você não tem que fazer a questão, você tem que justificar o gabarito. Essa é a melhor maneira de estudar. Já estude, por exemplo, a questão número 7, o gabarito é a letra A. Você, antes de ler a questão, você já sabe qual é o gabarito. Então você não vai fazer por ensaio e erro. Você já sabe que a resposta é a letra A. Então você vai, no seu caderno, justificar o gabarito e justificar as opções que não constituíram o gabarito. Assim você estará estudando adequadamente com aquilo que a banca adota, com a tecnologia de cada questão. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com a professora Rosane Reis, de Português. TV Concursos volta já. E atenção que a Lucilene Milanes Souza, parabéns Lucilene, você foi a ganhadora da Bolsa de Estudos da Academia do Concurso Público dessa semana. É só você procurar pela Academia do Concurso no telefone 2108-0300, 2108-0300 ou dar um